Oi pessoal, boa noite. Como é que tá o som aí? Tá dando para ouvir direitinho? Boa noite a todos, um grande abraço, sejam bem-vindos. Uns minutinhos a gente começa, tá pessoal? Só um instantinho. Tá bom, né? Tá bom o som? Tá ótimo. Uhum. Ok. Ok, tá dando para ouvir direitinho? Tá tudo certo aí, né? Uhum, então tá bom. Então só aguardar um pouquinho que a gente já começa. Aqui faltam 4 minutos para as 8. Alguns de vocês aí estão dentro do horário de verão, né? Quase 9 horas aí, quase 21. Muito bem. Boa noite, Thelma Reis. Boa noite, Marília Pereira, Marlete Daniel. Boa noite, Elisane, Leila Lima. Boa noite, Kátia Mendes, Renata Rúbia, Aline Guns, Silvana Costa, André Oliveira, Gleide Feitosa. Boa noite, Maria Aparecida, Lilian, Stefane, Célia Antonucci, Vanusa Caetano, Ilza Tameirão. Boa noite, Dalva Monteiro, Fátima de Paula, Maria Z. Kerber, William Martins, Sueli Moura. Boa noite, Michele Wayant, Lígia Silva, Lu Bezerra, Renata Giacomini. Boa noite, Ana Raquel, Valdete dos Santos, Lúcia Batista, Gilda Souza Taveira, Tatiane Saguanini. Boa noite a todos que estão chegando, pessoal. Já estamos aí quase na nossa hora, né? Aqui Alexandre Xavier de Camargo falando, de Campina Grande, na Paraíba. E nós estamos ligados à Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Essa é uma atividade extensiva aí no ambiente online da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser vir nos conhecer, todos os sábados às 16 horas nós temos as nossas palestras públicas, né? Aplicação de passes e atendimento, tá? Aqueles que estiverem precisando de ajuda, aproveitem o estudo, aproveitem a prece, aproveitem as reflexões, né? Procure se desligar um pouco das dificuldades que tem vivido e se ligar ao conteúdo, porque isso facilita muito a ajuda espiritual. Na medida que a gente esquece um pouquinho da gente e a gente começa a prestar atenção no conteúdo, a gente se desliga um pouco das dores, das dificuldades e a gente se liga na vibração que os espíritos nos trazem, tá? Eles vão aplicar passe em todos durante o estudo, estarão até
trabalhando algumas entidades que estão conosco, né, com vocês, precisando de ajuda, tá? Mas é mais fácil quando a gente se liga mais ao estudo, presta atenção nas reflexões, né? Não fica comentando muito da dor, mas procura comentar a respeito do assunto, que isso ajuda bastante a aliviar a dor, tá? É só uma sugestão para o que a gente sabe que funciona, né, dentro dos nossos estudos, ok? Vamos lá então, pessoal, 20 horas, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos fazer a nossa prece, convidando a todos para, juntos conosco, mentalizarmos Jesus, mentalizarmos o seu porte altaneiro, seus doces olhos a nos fitarem, suas palavras brandas, meigas e carregadas de um magnetismo curativo que nos harmoniza, suas mãos de caridade a irradiarem jatos de luz sobre todos nós, sobre o nosso sistema nervoso, sobre o nosso coração, inundando-nos a cada um de infinita paz, de harmonia, de luz espiritual. Senhor Jesus, nós só temos a Te agradecer ao final de mais um dia, em que ainda podemos, mercê da Tua misericórdia, usufruirmos de um momento tão saudável, tão positivo como este, em que nós permutamos energias com o plano superior e também com os amigos de boa vontade que aqui estão, com aqueles que já se desprenderam tanto das questões materiais para buscarem os princípios espirituais, as vibrações sublimadas, o sentimento superior. Por isso, Senhor, envolva todos que aqui estão conosco, envolva seus lares, seus familiares, sua saúde, o seu ambiente espiritual, que esteja impregnado dessa luz que parte do teu coração cheio de misericórdia. E que os bons espíritos nos amparem, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, vamos lá então, né? Vamos dar continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, o Espírito e o Médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós estamos no capítulo 5, Assimilação de Correntes Mentais. Tá? Nós estamos no começo de uma reunião mediúnica em que o Espírito responsável pelo o agrupamento do ponto de vista espiritual clementino está influenciando o Raul Silva, que é o doutrinador, que é o médium esclarecedor, né, o dialogador. E o André Luiz, o Hilário e o Aulus, eles estão observando o controle quase que total do Clementino sobre o Raul Silva. Eles estão observando, inclusive, o sistema nervoso do Raul Silva, recebendo o influxo da energia do Clementino, né? Um fenômeno muito bonito. E aí o Hilário pergunta para o Aulus, né? Temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Perguntou o Hilário com interesse. E aqui, pessoal, eu faço uma nota de esclarecimento. Na semana passada, até a gente tentou, boa noite, Pedro, um abraço. A gente até tentou fazer o estudo aqui, mas não foi possível, né? Eu fiz até um improviso aqui, tentando fazer com o celular, mas não deu certo, né? Então, talvez a gente repita um pouquinho o comecinho, só para a gente engrenar aí, né? Até porque eu tive que apagar aquele estudo que ficou completamente prejudicado, né? Então nós vamos pegar justamente daquele ponto que a gente estava começando na semana passada, tá? Temos então aqui a técnica do próprio pensamento, quer dizer, o modo da gente elaborar o pensamento, é isso que a gente está observando, Aulus, né?
o Hilário perguntou, né? Não tanto, adiantou o interlocutor, o Aulus, né? O pensamento que nos é exclusivo flui incessantemente de nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares. Quer dizer, do mesmo jeito que a gente irradia calor, magnetismo, nós também produzimos o pensamento. Nós também produzimos a matéria mental, no dizer do próprio André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, né? Nós também produzimos a matéria mental. O pensamento verte de nós incessantemente, né? Isso é muito bom, né? A nossa própria irradiação de pensamentos, né? Ok? Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra aqui para enxergar melhor os comentários de vocês. Mesmo com óculos aqui, o negócio tá... Tem que aumentar aqui, senão não dá para enxergar. Pronto. Ok. Então, agora eu estou vendo tudo. Né? Então, o Aulus falando, né? O pensamento que nos é exclusivo flui incessantemente de nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares. E usamos-lo, o pensamento, normalmente acionando os recursos de que dispomos. Na verdade, o pensamento ele verte da mente, né? Antes do cérebro, a mente. E aí a mente aciona os elementos nervosos que são o nosso instrumento aqui na Terra. Né? Quer dizer, a mente produz o pensamento e aí movimenta o sistema nervoso, o cérebro, tá? Que é muito importante em qualquer estudo de mediunidade, como é o caso de hoje, né? Aí o Hilário perguntou, fez uma afirmação, né, meio reticente aqui. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence e aquela que se nos incorpora à cabeça, ponderou o Hilário. Quer dizer, não é tão fácil, né, Aulus, a gente saber a diferença do pensamento nosso de um pensamento que vem à nossa cabeça. Né? O Hilário colocou essa afirmação aí, né? Aí a resposta essa aqui é a dúvida básica de qualquer médium, de qualquer grupo. Principalmente os médiuns iniciantes, essa é a dúvida básica. É meu? O pensamento que está vindo na minha mente é meu ou é do espírito? É isso que o Hilário está colocando. Falou, Aulus, não é tão fácil a gente perceber se é um pensamento nosso ou se é um pensamento alheio a nós, né? Vocês percebem? É a dificuldade básica dos médiuns, né? Até que ponto sou eu que estou criando, até que ponto é o espírito mesmo que está falando na minha mente, né? Eu estou captando telepaticamente, né? Vocês percebem? Então essa é a dúvida básica, né? Qualquer médium tem. Aí a resposta do Aulus, né? Sua afirmativa carece de base. Quer dizer, a sua afirmativa não tem base, Hilário. O que você está falando não é bem assim, né? Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observa a mudança. Qual a mudança? A mudança do que nos é característico para aquilo que está vindo diferente do meu modo de pensar normal, do meu modo de sentir normal, do meu modo de reagir normal, de falar normalmente. Tá? Não é tão difícil a gente separar o que é nosso do que é proposto, sugerido para nós ou projetado sobre nós mediunicamente. Não é tão difícil. Né? É isso que o Hilário, o Aulus, tentou dizer aqui. Né? Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção
E aqui está um primeiro problema, né, pessoal? Porque assim, nós não somos muito treinados para observar. Nós não somos normalmente muito treinados para nos auto-observar, para nos auto-perceber. Tá? Mesmo nos grupos mediúnicos, na casa espírita, não é muito comum se fazer, por exemplo, momentos de meditação, momentos de relaxamento, de auto-observação, de auto-percepção. Não é muito comum. Tem grupos já fazendo certos momentos, assim, nesse sentido, né? Inclusive em cursos sobre mediunidade, a parte prática, um treinamento de relaxamento, de meditação, de auto-observação, de auto-percepção, né? Porque normalmente, pessoal, nós estamos muito voltados para fora. Normalmente, as dificuldades do mundo de fora nos absorve quase que absolutamente, né? Então, são momentos mais raros que a gente fecha os olhos para observar, fecha os olhos para sentir, que a gente fecha os olhos para perceber o campo mental, né? Muitas vezes a gente fecha os olhos quando a gente vai dormir, né? À noite, já está cansado lá, aí fecha os olhos já para dormir, né? Isso é o mais comum, né? Só que muitas vezes a gente chega na reunião mediúnica um pouco despreparados no campo da atenção, né? No quesito atenção, muitas vezes nós estamos um pouco despreparados, né? Então, qualquer pessoa que treine um pouco a questão da atenção, da autoobservação, observará a mudança. Uma vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão. Então nós temos uma maneira comum de nos expressarmos. Vocês me conhecem no jeito que eu me expresso, né? Pelos estudos aqui, vocês vão percebendo como que eu me expresso, né? O meu jeito de falar, das palavras que eu uso, a entonação. Então, eu também me conheço, né? Eu me conheço. Então, se eu percebo uma aproximação propondo palavras diferentes, né? Uma entonação diferente, conteúdos diferentes que eu estou acostumado, aí eu já não sou eu, né? Já não sou mais eu aqui. É uma outra coisa que está aqui, é outro alguém que está aqui, mas não sou eu, né? Ok? Não seria tão difícil assim, né? É mais a gente observar e valorizar essa nossa percepção da diferença, tá? Ok? Então, é preciso um pouco de autoconhecimento, né? Por isso que a Joana de Ângeles, ela recomenda, como um dos treinos importantes para os médiuns, a meditação. Por quê? Porque você parar um pouco todos os dias, alguns minutos, observar o seu campo mental, observar as tuas emoções, observar os teus sentimentos, o modo como você verbaliza mentalmente, as palavras que você fica articulando mentalmente, né? Tudo isso é autopercepção, tudo isso é autoconhecimento. Então, quando eu percebo algo diferente disso, eu já sei que eu estou captando uma onda de pensamento alheia à minha, né? Eu estou captando uma onda externa de pensamento, tá? Ok? Às vezes você capta um pensamento debochado, irônico, sarcástico, ou então atormentado, no momento que você não estava atormentado, nem tinha motivo para estar fazendo ironia, nem deboche, nem sarcasmo, e você nem gosta de fazer isso, e você percebe que tem pensamentos desta natureza. Entendeu? Aí você fala, Alexandre, mas se é desse jeito, nossa, então no dia a dia eu capto muita coisa que não é minha, então. E eu vou falar para você que provavelmente, viu? Provavelmente você capte muitas coisas que não são suas no dia a dia. E por isso que na reunião mediúnica,
a gente começa a se conscientizar de o quanto que nós já somos médiums e nem percebíamos, né? O quanto que nós já captamos coisas que nos são alheias e a gente nem percebia, né? A gente achava que eram apenas pensamentos que tinham ocorrido na nossa mente, né? Mas que não tinha motivo nenhum de estar na nossa mente, não tinha, né? Não são coisas que a gente costuma pensar e tal. Ok, certo. A Isabela Drummond colocou: e o que acontece no caso de perceber obsessores? Isabela, quando você está em casa, você está percebendo, né, pensamentos negativos, tentando induzir você à tristeza, tentando induzir a insegurança, ao medo, tentando induzir um monte de coisas negativas, agressividade, por exemplo, né? Então, a gente tem que procurar sair dessa frequência. Observe que não é algo de procedência sua, né? Então, perceba, ó, eu devo estar sofrendo aqui interferências. Então, o que que eu tenho em mãos para lidar com isso? Eu tenho a prece, né? Posso orar por esse espírito que está tentando me influenciar, pedir a Deus para ajudá-lo, tal, né? Pedir a ajuda dos bons espíritos para me amparar, para socorrer esse espírito que está tentando me induzir, né? Às vezes até ao suicídio, né? Às vezes começa a ver que pensamento de suicídio são espíritos tentando nos induzir a esse tipo de pensamento, tá? E às vezes a gente acaba aceitando, né? Por estarmos num momento de fragilidade e tal, mas que nós temos que lutar contra esses pensamentos, né? Vibrando positivamente por aqueles que nos estão tentando induzir, certo? Veja bem, isso, você está em casa, você não deve ficar criando vinculações, nutrindo vinculações que vai fazer mal para você, ok? Você está em casa, é melhor sair dessa frequência. Canta uma música, leia um bom livro, né? Converse com alguém, algumas coisas boas, assista uma palestra, né? Participe de um estudo, faça alguma coisa positiva, tá? Agora, se você está numa reunião mediúnica, já é diferente. Se você já tem trabalhado com a mediunidade, ou está tentando trabalhar com a mediunidade, e você começa a perceber pensamentos estranhos aos seus. Aí você não pode ter o mesmo procedimento de querer se desligar, de querer afastar, de querer melhorar. Na hora da reunião, não. Aí a atitude tem que ser outra, tá? Aí a atitude deve ser a de tentar perceber melhor. Eu começo a receber aquela onda mental de um espírito agressivo, de um espírito inconformado, indignado, tal. Peraí, deixa eu parar e deixa eu observar melhor o que é isso que eu estou percebendo. Ele está revoltado com o quê? Deixa eu ver se eu percebo. Com quem? O que aconteceu com ele? Por que ele está assim? Aí você vai percebendo melhor. Não tenha medo de se envolver mais com essa influência durante a reunião mediúnica, tá, pessoal? Não no dia a dia, assim, né? Então, não tenha medo de perceber mais, de se envolver mais com a influência. Você vai ter o seu controle, o seu autocontrole. Você só não pode deixar que o espírito faça movimentos bruscos, ou saia falando o que quiser, da forma como quiser, sem nenhum controle. Quer dizer, isso nós temos que coibir. Mas tente observar para aprofundar a sua percepção, tá? E com o tempo, você treinando essa percepção, você vai poder ajudar, inclusive incorporando essa entidade, tá? Se você está no começo, você ainda tem que se habituar com esse processo, com essa técnica da mediunidade, né? O seu dialogador, o seu coordenador de grupo vai te ajudar, vai te explicar como fazer, tal, certo? Tem muita gente que na hora da reunião mediúnica só fica fazendo prece, né? Às vezes a pessoa é médium, está sentindo as presenças, está percebendo os espíritos, mas só fica orando e pedindo ajuda para tirar os espíritos, para afastar os espíritos, para ajudar os espíritos. Só que o objetivo não é esse. O objetivo do médium é perceber os espíritos e ajudá-los através da mediunidade.
Se você começa a perceber alguma coisa e já começa a orar, né, você já sai daquela frequência do espírito. Né? E não pode ser assim. Vai ter as pessoas que vão estar orando, né, as pessoas que vão estar mais na sustentação, então essas são mais frias mediunicamente, não tem problema. Mas se você já está percebendo, se você já está captando o pensamento do espírito, você pode falar isso que você está percebendo. Se você começa a orar, elevando o pensamento, você sai daquela frequência do espírito necessitado. Tem muita gente, tem muitos grupos, às vezes grupos inteiros, que não conseguem produzir mediunicamente, porque entenderam erroneamente, né, equivocadamente, que precisavam manter a vibração elevada durante toda a reunião. Ou seja, a pessoa quando começava a perceber o necessitado, aí já começava a elevar o pensamento para sair da frequência. Como é que vai ajudar se você não se permite perceber, não se permite canalizar aquilo que o Espírito está trazendo? Ok? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Uma outra coisa que às vezes não é legal é assim, às vezes a pessoa começa a perceber, eu estou sentindo alguma coisa, eu estou sentindo uma dor, aí fulano me aplica um passe porque eu estou sentindo algo. Quer dizer, a pessoa nitidamente ela está com o objetivo de se desfazer daquele mal-estar, como se não fosse para estar sentindo aquele mal-estar. Aí ela quer usar o passe, pedindo para alguém aplicar um passe para tirar aquele mal-estar. Não é para fazer assim, a gente não deve fazer assim na hora da reunião mediúnica. Por quê? Porque nós não devemos querer ficar bem de uma hora para outra. Nós temos que perceber melhor, se possível, incorporar, ajudar o espírito. Ele vai conversar com o dialogador, com o doutrinador vai esclarecê-lo, ele vai receber energias do grupo, e aí depois você vai ficar bem. Depois você vai melhorar. Entendeu? Então, às vezes, são atitudes que a gente observa nos grupos, e eu converso com médiuns, doutrinadores, de um monte de lugar, dentro do Brasil e fora do Brasil. Quando a gente atende as pessoas, a gente entra em contato de alguma forma com um número grande de grupos mediúnicos com procedimentos variados aí, né? Então a gente tem uma gama de elementos para a gente comparar, né? Certo, pessoal? Ok? Faz sentido para vocês? Né? Então, continuando aqui, né? Então, nosso pensamento vibra em certo grau de frequência a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Então, se você se conhece, se você sabe como você fala, se você sabe como você sente normalmente, os seus hábitos, e de repente você começa a perceber pensamentos totalmente contrários àquilo. Aí você já está entrando numa outra frequência. Você está entrando na frequência do espírito que está projetando sobre você o modo dele pensar, o modo dele sentir, os hábitos dele. Por exemplo, se você está na reunião mediúnica ou em qualquer lugar, até fora da reunião mediúnica, você não tem o hábito de beber. Mas de repente você começa a pensar em bebida, parece que tem até aquela vontade de beber alguma coisa, bebida alcoólica, por exemplo, até no contexto da reunião mediúnica. Bom, é muito provável que tem alguém que gosta de beber, que está se aproximando de você. É o mais lógico, é o mais coerente, não é? Vocês entendem? Então, você se conhecendo, você vai perceber aquilo que está fora do teu habitual, dos teus hábitos normais, tá? Veja a importância do autoconhecimento. Veja a importância de você se auto-observar todos os dias, né? Frequentemente. Oi, Nildo, um abraço. Ok?
E bem-humorado comentou, o Aulus continuou dizendo, né? Em assuntos dessa ordem, é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, quer dizer, quando a gente observa as coisas pelo ponto de vista terreno, não pelo ponto de vista dos espíritos, que é mais profundo, né? Quando você analisa as coisas na superfície, como nós aqui na matéria costumamos analisar, sem muita profundidade, né? Possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, uma vez que ocultamos a onda do pensamento que nos é própria para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos. Então vamos dar uma paradinha, que tem um monte de palavra aqui complicada, e o pensamento é importante aqui que o Aulus está colocando. Ele quer dizer assim, veja bem, nessa questão, se sou eu, se é do espírito, né? Se o médium está sendo realmente médium ou não está, se é ele que está falando ou se é um espírito que está falando, nós temos que tomar muito cuidado nesse julgar. Por quê? Porque a gente costuma analisar do ponto de vista da matéria, principalmente quem não tem muita experiência, quem não tem muita vivência mediúnica, né? Quem não conhece muito da área vai analisar de um modo superficial, né? E nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque nós possuímos na vida terrena, nós possuímos quase sempre uma vida mental parasitária, como o Aulus está dizendo aqui. O que significa isso? Uma vida mental parasitária. Que nós não estamos muito habituados a discernir com mais profundidade. O que a gente faz? A gente fica no comportamento de dependência do pensamento dos outros. Então a gente pega o pensamento de alguém aqui e passa para frente. Pega daqui e passa para frente. Pega daqui e passa para frente. E ainda a gente fala assim, só tô vendendo do mesmo tamanho, mesmo preço que eu comprei. Não é assim que a gente fala? Só estou vendendo peixe no mesmo preço que eu comprei. Não estou acrescentando nada, né? E de fato, não está acrescentando nada. Por quê? Aí que está a vida parasitária, né? Porque nós muitas vezes ocultamos o nosso próprio pensamento, o nosso discernimento, a nossa lucidez, né? A nossa razão, nós ocultamos isso e ficamos só passando daqui para lá, sem analisarmos com profundidade. É isso que ele quer dizer, né? Aí a gente acaba julgando de forma preconceituosa, a gente acaba rotulando situações, às vezes a gente nem sabe do que a gente está falando, e a gente já está se metendo a falar, né, de uma forma a rotular, né, a falar de determinados médiuns, né, e às vezes de uma forma até não caridosa e também superficial. Tá? É isso que mais ou menos que o Aulus está dizendo para a gente aqui. Tá? Pelo menos que eu estou entendendo. Né? Então, para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados que constituem fácil acomodação com o menor esforço. Né? Quer dizer, é fácil a gente julgar, né, desse modo superficial, mas a gente vai estar incorrendo em erro, né, e se mantendo num círculo bastante limitado de entendimento. Né? Aí continuando aqui. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir, para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Então, basta, olha só,
Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação. Primeiro, que os exercícios da meditação nos farão olhar mais para dentro de nós. Então a gente sai dessa superfície de apenas ficar pegando os conteúdos e passa daqui para lá e nem analisa dentro de nós, né? Então os exercícios de reflexão, de discernimento, de meditação já são um bom começo, né? Então nos afeiçoemos aos exercícios da meditação e ao estudo edificante. Tá? Ao estudo edificante. É muito importante o estudo, aí no caso. É muito importante. O médium, para começar a trabalhar, ele não tem que ser um PhD, né? Em espiritismo, em mediunidade, não tem que ser um PhD, mas ele não pode parar de estudar. Ele tem que estudar a vida inteira. Nós que trabalhamos com a mediunidade, nós temos que estudar a vida inteira. Nós temos que ter a humildade de entender que nós não sabemos nada praticamente. E a gente vai estudar a vida inteira e não vai continuando sabendo muita coisa, não. Por isso que a gente tem que estudar sempre, né? Isso vai ajudar a gente a desenvolver o discernimento, tá? É muito fácil a gente entrar em estados de fascinação na mediunidade, pessoal. Inclusive o próprio Allan Kardec, no começo do Livro dos Médiuns, né, nos primeiros capítulos, ele fala que o maior problema para os grupos, principalmente para os grupos novos, inexperientes, é a fascinação. Porque espíritos acabam nos induzindo a ideologias, né, que acabam arrastando grupos inteiros à fascinação. A fascinação por determinado médium, a fascinação por determinado pensamento, ideologia que acaba se fixando num determinado grupo, né? Com nomes pomposos que começam a se manifestar, né? E muitas vezes não são, né? Então, assim, é preciso muito discernimento, tá? Então, ele fala aqui, né, o Aulus, deixa eu ver aqui. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir, para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento. Né? Quer dizer, a gente vai analisando, a gente vai nos conhecendo, a gente vai se conhecendo mais profundamente. E aí nós vamos distinguindo mais facilmente o nosso pensamento do espírito. Então, quando a gente vai dar a comunicação de um espírito elevado, a gente influencia menos, né, e capta mais. Ok? A gente influencia menos a comunicação. Você percebe aqueles seus pensamentos, então você recolhe os teus pensamentos e observa para captado dos espíritos amigos. Né? Quando é o caso dos espíritos sofredores, também, né? À medida que a gente se conhece mais, a gente separa mais o que é nosso do que é do espírito, para que a gente reflita mais o pensamento do espírito, né? Para que fique melhor caracterizada a comunicação. Tá? Ok. A fascinação, Lima, Ângelo, Cassiana, é quando algum pensamento começa a se fixar na nossa mente, nos induzindo a acreditarmos de uma forma cristalizada, vamos dizer assim, né? Uma monoideia que os espíritos falam, o monoideísmo, né? Os espíritos levianos começam a colocar determinada mania, determinado pensamento nocivo na nossa mente, né? Equivocado. Né? Por exemplo, começam a colocar o pensamento de que eu estou dando as comunicações de Allan Kardec. Né? Então começa a colocar o pensamento de que eu estou dando comunicação de Allan Kardec. Quando não, que eu sou o próprio Allan Kardec, já pensou? Mas a pessoa, ela começa a receber aquele pensamento
E ela vai fixando aquela ideia. Ela começa a gostar daquela ideia equivocada, nociva, de que ela, né, é muito pouco provável que eu vá dar a comunicação de Allan Kardec. E muito menos provável ainda de que eu seja o próprio, né? Mas tem gente que acaba aceitando esse tipo de pensamento e vai em frente, né? E aí, à medida que a pessoa vai aceitando esse pensamento, todo mundo que fala o contrário do que ela está pensando, ela começa a brigar, começa a discutir, né? Então, ela está fechada ali com aquela ideia de que ela está dando comunicação de Allan Kardec, né? E às vezes as comunicações são assim, né? São de um baixo nível, vamos dizer assim, que não tem nada a ver com Kardec, que não tem nada a ver com Chico Xavier, ou não tem nada a ver com Emmanuel, ou com Joana de Ângeles, ou com Bezerra de Menezes, entendeu? Isso, o que vai dizer se pode ou não ser, né? A questão nem deveria ser se é ou não fulano de tal, né? Mas a gente tem que analisar o conteúdo das comunicações, né? E a questão dos nomes, principalmente para quem está começando, não deveria nem ser importante, né? Não deveria nem ser importante. Deveria ser o menos importante, né? Eu até sugiro que quem está começando na mediunidade, até o pessoal que está um pouco mais avançado, que não se preocupe quando dê uma comunicação de ficar falando, foi esse ou aquele espírito que se comunicou por meu intermédio. Isso não importa, né? E abre espaço, muitas vezes, para fascinação, né? Fascinação do próprio médium e do grupo, que começa a ficar empolgado com o fato de ter um nome pomposo ali se comunicando, entendeu? E a partir desse acreditar cegamente, até a Tânia colocou, desse acreditar cegamente, aí o espírito vai pintando e bordando, porque aí eu acabo aceitando tudo o que o espírito passa a falar. Porque eu perco isso quando eu tenho discernimento. Tem muitas pessoas que já não têm discernimento porque não estudaram, não tiveram aprofundamento nenhum para avaliar, né? Mas às vezes a pessoa até estudou, mas ela entra nessa fascinação e perde o senso crítico, perde a capacidade de avaliar, né? Por isso que é preciso falar com as pessoas mais experientes, perguntar, né? É muito importante ter sempre alguém mais experiente para supervisionar o trabalho dos médiuns, né? É muito importante isso, tá? Porque o pessoal, principalmente o pessoal mais novo, acaba se empolgando muito com algumas coisas, né? Ok. Certo. Então, o estudo é fundamental, né, pessoal? O Lucas colocou aqui uma pergunta: por que eu mesmo, estando muito feliz, repentinamente me sinto tão triste, como se a vida não tivesse mais sentido, né? Talvez seja a sua sensibilidade mediúnica, Lucas. É uma das características do médium, né? Uma certa oscilação. Justamente isso que a gente estava falando agora há pouco. Às vezes você está bem, nem tem motivo para ficar triste, mas você percebe uma certa presença, mesmo sem ver, você sente, e aquilo se repercute emocionalmente em você, tá? Pode ser isso, ok? Então é preciso observar, né? Estudar a mediunidade e tal. Ana Paula Pereira colocou: e como fazer quando percebemos essas presenças, mas não temos onde buscar auxílio? Em um centro para desenvolver e poder nos ajudar, né? Poder ajudar. Então, quando você está longe de um centro, é difícil, né? Não é fácil, não. Muitas pessoas em outros países sofrem, eu conheço várias com mediunidade que têm grandes dificuldades, né? Às vezes quando você tem alguém em casa, né, um marido que possa ajudar, ou um filho que você possa esclarecer, que vocês possam estudar juntos, já vi essa situação também. E às vezes as pessoas acabam fazendo ali uma mini reunião em casa mesmo, faz uma prece e tal, e vão criando o hábito de auxiliar nessas presenças. Ah, Alexandre, mas não pode, porque só no centro, porque no centro.
Tá, mas e se não tem centro nenhum por perto? Não é? Isso não tem centro nenhum por perto e nem longe. E nem de longe. Não é? Então, a gente às vezes fica com certo purismo, né? É fácil falar desse purismo quando não é a gente que está sofrendo, quando não é na nossa casa, quando não é um filho que está incorporando lá e você não tem para quem levar. É fácil a gente colocar regras e regras e regras. Né? Agora, quando é com a gente quer mais é aliviar. Eu já teve pessoa, mais de uma vez já, às vezes a pessoa estava lá, ligou para mim, Alexandre, de outra cidade longe, Alexandre, eu estou sentindo aqui uma entidade, eu estou com a faca na mão aqui, eu estou sentindo muito forte que a entidade quer matar minha mãe, e eu estou aqui desesperado e tal. Eu falei, você está percebendo a entidade? Eu falei, eu estou percebendo, então coloca a entidade na linha que eu quero falar com ela. E aí no telefone ali conversei, em poucos minutos ali conversei com a entidade, fiz o atendimento, daqui a pouco voltou a minha amiga lá ao normal, pronto. Mas o que poderia virar isso? O marido dela não estava viajando, né? Então, são situações às vezes que a gente tem que ajudar, tem situações que a gente tem que ajudar, né? Então, a gente tem algumas situações que a gente pode resolver no improviso, né? Mas a gente tem que orar com fé, pedir ajuda para os bons espíritos, né? Quando não tem ninguém para nos socorrer, a gente tem que orar com fé, né? Pedir para encaminhar os espíritos, né? Para algum atendimento no plano espiritual, né? E vamos em frente, né? Tem situações que são realmente difíceis, né? Mas o que a gente puder fazer para ajudar, vamos fazer, né? Ok? Certo? E quando a gente se dispõe a ajudar, pessoal, nunca falta o auxílio. Nunca falta. É só a gente ter fé. Porque junto com a dificuldade que chega, tem a ajuda também que nos socorre. Só que a gente às vezes fica cultivando mais medo do que confiança. Mais insegurança do que coragem, né? Então a gente fica mais desconfiando dos espíritos, desconfiando até dos espíritos amigos, né? A gente fica desconfiando, nós temos que ser confiantes. É a matéria-prima dos bons espíritos para nos ajudarem, é a confiança, não a desconfiança, não a dúvida. A matéria-prima é a confiança, né? Logicamente junto com o discernimento, mas a confiança. Acreditarmos em nós e acreditarmos na ajuda, né? Ok? Então vamos lá. Hilário pensou alguns instantes, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizera importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida. Tanto nos feitos notáveis. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá certo, isso mesmo. Tanto nos feitos notáveis da genialidade, como nos dramas cotidianos. É o que a gente estava falando, né? De certo modo, porque o Hilário ele teve insight. Ele falou, puxa vida, né? Agora eu estou percebendo melhor. Assim como a gente aqui está tendo uns insights, né? O Hilário, pô, agora eu estou percebendo melhor como é que a mediunidade ela pode surgir em coisas rotineiras, comezinhas do dia a dia, coisas simples do dia a dia. Né? O Hilário tendo esse insight aqui, né? Agora eu estou entendendo como é que a mediunidade é muito mais comum do que a gente imaginava. Né? A gente colocou a mediunidade lá num patamar super, hiper, lá, inalcançável, e não é. A mediunidade é do nosso dia a dia. É do nosso dia a dia. Tá? Tanto nos feitos notáveis da genialidade, às vezes a pessoa acha que está descobrindo coisas, está fazendo coisas fantásticas, né, que é só dela mesmo, frequentemente ela está sendo instrumento dos bons espíritos para as descobertas da genialidade,
para as manifestações da genialidade, que nada mais é, muitas vezes, do que uma canalização, né, de conteúdos elevados, né? Ok. E também, como dos dramas cotidianos. Às vezes tem brigas em casa, né? Você acha que não é médium, né? Mas às vezes tem brigas em casas, tem pessoal se pegando lá em casa, irmão contra irmão, e marido e mulher, e aquele, né, aquela confusão armada em casa, às vezes a família inteira lá se degladiando, e às vezes você encontra vários médiums, só que não sabem que são médiums. E tá o circo pegando fogo lá, e os espíritos infelizes se divertindo com a família toda, a briga esparramando solta ali em casa, né? E todo mundo é médium ali, e não estão percebendo isso, né? Não aceitam essa ideia muitas vezes, né? Estão sendo joguetes dos espíritos infelizes, tá? Quantas famílias eu já visitei, né? A gente já visitou para ir fazer evangelho no lar, fazer prece, aplicar passe à família, acalmar os ânimos lá, né? Até para que a pessoa consiga se fortalecer para ir para a casa espírita, né? Às vezes você vai na casa, ajuda e tal, e aí depois o pessoal acaba indo para a casa espírita e começa, né, a receber uma ajuda mais consistente, vamos dizer assim. Mas quantas vezes a gente se deparou com médiuns, né, que estão ali dando passividade em casa mesmo. Só que não percebe que é passividade, acha que é só nervosismo, acha que é só descontrole, acha que é só, né, manifestação emocional da pessoa. Mas não é, a maioria das vezes não é. Já tem ali acoplado já certas entidades que estão aproveitando do descontrole da pessoa, né? Ok? A Vanusa Caetano. Como faço para acalmar pessoas que estão tão transformadas que parecem ter umas 3 pessoas em uma só? Então. E quer ver situações que acontece isso? Muito comum assim, é quando a pessoa bebe ou usa alguma droga e é médium. Às vezes a pessoa já é médium. Você sabe que ela tem sensibilidade, mas gosta lá de tomar cervejinha, gosta de usar algumas coisas lá diferentes, né? E depois ninguém controla a pessoa. Depois ninguém controla a pessoa. Né? Eu, quando me deparo com casos assim, a pessoa vai lá de madrugada, né? E liga pra gente, fala, olha, eu queria que você viesse aqui me ajudar, que meu filho tá aqui descontrolado, tá incorporado, não sei o que, né? Aí eu já pergunto, ele bebeu bebida alcoólica? Usou alguma droga? Aí a pessoa fala assim, ah, ele bebeu uma cervejinha. Eu falei, esquece. Pode buscar algum remédio na farmácia, um sossega-leão aí, chama ambulância, polícia, o que for aí, mas espiritualmente eu não vou resolver isso aí não. Até porque, se fosse só espiritual, é uma coisa, né? Se fosse só espiritual, é uma coisa. Mas quando a pessoa já anestesiou lá os controles que ela tem, o sistema nervoso, usou álcool, usou outras drogas aí, e aí depois chama a gente para ir tratar do problema espiritual, já nem é mais só espiritual, né? Aí eu não entro nessa não, né? E aí eu já encaminho já para outros órgãos competentes aí que possam fazer a pessoa dormir, porque eu não vou entrar nesse barco furado, não. É? Deixa passar o efeito da bebida, aí a gente conversa sobre o problema espiritual da pessoa. Não é? Mas eu já fui muitas vezes ajudar, porque era realmente uma questão de incorporação, né? E aí, eu já fui em outros também que tinham envolvido a questão alcoólica, e por isso que eu estou falando já que não surte resultado. Você pode aplicar 500 passos na pessoa. Você pode falar do jeito que você quiser, recitar as preces que você quiser, que não funciona. Até porque ela não está em condição de reagir.
né? Os espíritos estão dominando ali por efeito do uso do álcool, por efeito do uso da droga. Tá? Então isso, a experiência, o discernimento já vai dando para a gente também o limite das coisas, né? Para a gente também não se expor a situações que não sejam produtivas também, né? Ok? Então são esses fatos, né, da vida cotidiana que a gente precisa tomar cuidado. Médium e bebida não combina, pessoal. Não insistamos. A gente só vai ficar batendo cabeça. Médium e bebida não funciona, né? Quem quiser dar trabalho para os outros, quem quiser se descontrolar, pode beber à vontade. Mas eu já digo para vocês, mediunidade e bebida não funciona. Trabalhador de reuniões mediúnicas, que tem hábito constante de beber, fumar, né? Não funciona isso. Isso altera a questão fluídica, principalmente a bebida no caso, né? São fluidos venenosos. Não vai conseguir ajudar ninguém desse jeito, né? Não vai nem se ajudar, né? Já de início já vai se desajudar, né? Ok? Então, é muito importante a disciplina que a gente tenha nesse sentido, né? Porque se a gente não conseguir se ajudar, a gente não vai conseguir ajudar ninguém, tá? Nós temos que ter condições, né? Principalmente a bebida e o cigarro, o fumo, né? Sem falar de outras drogas, né? Mas é inconcebível um trabalhador ficar se vinculando a drogas, mesmo ao álcool, que é uma droga lícita, é inconcebível, né? Para o trabalhador. A responsabilidade que a gente tem e esse uso sistemático é algo inconcebível. Tá? Tá? Ok? Então vamos lá. Sim, sim, acentuou o orientador, agora preocupado com o tempo que a nossa palestração consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Tá? Então, a mediunidade aqui é um dom, que ele falou aqui, é um dom, é uma possibilidade que todos nós temos. Qual a possibilidade de pensar, de falar, de andar, de ouvir? É uma faculdade que todos nós temos. Tem os que têm essa faculdade melhor caracterizada? Tem. Tem os que têm ainda de uma forma menos caracterizada, né? De uma forma mais ali escondida ainda, menos desenvolvida, vamos dizer assim, menos aflorada? Tem. Mas todos nós temos a mediunidade, né? Todos nós temos a mediunidade. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Então, a Tânia colocou aqui, né? Os espíritos amigos, nessas situações que os encarnados não se cuidam, por exemplo, na reunião mediúnica, né? Ou no passe, às vezes os encarnados não se cuidam, os espíritos ficam tentando isolar a presença de certas pessoas para não gerar um impacto tão negativo sobre os outros participantes. Quer dizer, dá um trabalho danado para a espiritualidade, prejudica os trabalhos, né? Prejudica. O André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele chega a falar que o coordenador da reunião pública deve interditar a presença da pessoa alcoolizada no ambiente do passe. Você tem lá a câmera de passe, por exemplo, né? Então ele fala que deve se interditar, é um dever do coordenador de uma reunião pública na casa espírita, interditar a pessoa alcoolizada dentro da cabine do passe. Olha a importância disso, pessoal. Por quê? Porque exala fluidos venenosos. Eu, por exemplo, quando eu percebo alguém chegando alcoolizado, eu sinto de longe a energia.
Eu sinto de longe. Eu lembro uma vez que eu fazia a seleção de pessoal, né, como psicólogo do trabalho, numa empresa lá. Eu fazia a seleção de pessoal, conversava com um monte de gente o dia inteiro lá, e, né, entrevista e tal. Aí eu estava sentado em uma sala grande, né, e a porta ficava a uma certa distância, assim. E aí saiu uma pessoa e entrou a outra, né? A hora que a outra foi entrar, ela abriu a porta, assim. Eu já dei uma rodada na cadeira, assim. Eu já dei uma rodada na cadeira, assim, já dei uma tontura, assim. Falei, nossa senhora, né? Esse daí, esse daí tá feio, né? E aí, quando a pessoa se aproximou, inclusive se debruçou na mesa, assim, sabe aquela pessoa que chega e já chega espaçosa, assim, né? Se debruçando sobre a mesa e tal, eu falei, nossa. E eu já dei uma recuada para trás, né? Aí que eu percebi o cheiro do álcool, né? E, coitado, né? A pessoa estava lá buscando emprego, tal, eu entendo, né? A dificuldade da pessoa e tá bebendo e tal. Deus abençoe, né? Mas só dizendo para vocês como que essas energias, elas nos influenciam. E quando a gente é sensível a elas, fica mais difícil ainda, né? Por isso que não dá certo, pessoal, né? Se a gente tem que pensar, por exemplo, na casa espírita, na hora de aplicar passe, nós temos que pensar que nós temos outras pessoas necessitadas. Ah, mas essa pessoa não tem problema? O alcoolismo não é um problema? É um problema, mas nós não podemos permitir tudo em qualquer lugar. Qualquer hospital interdita a UTI. Qualquer hospital você tem certas áreas que a pessoa tem que fazer higiene, senão ela não entra. Não é? Então a casa espírita também é um hospital. E até para você atender a outras pessoas, você tem que ter alguns critérios, né, que atendam às necessidades. Senão a gente quer atender e acaba só fazendo mal para as pessoas, né? Ok? Certo? Então precisa de muita responsabilidade, né? Principalmente quem quer ser um trabalhador, essa questão do álcool, do cigarro, né? Isso aí nós não devemos abrir mão das pessoas terem essa disciplina de não fazerem uso para serem trabalhadores, né? Eu já tive experiências muito desagradáveis nesse sentido, né? E a experiência vai demonstrando que não adianta a gente abrir mão disso, não. Tá? São coisas muito sérias que implicam em fluidos, né? Que a pessoa vai exteriorizar, que se ela não tem bons hábitos, aquilo vai carregado de energia negativa, carregado de energia viciosa, né? Ok. Então vamos lá, acho que já estamos na hora, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vamos terminar só esse parágrafo aqui, né? Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal. Oração e vigilância para não cairmos nas sugestões do mal. Porque a tentação, olha só, a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim ao redor de nossa alma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Então veja bem, olha aqui, ó, a tentação não é algo de fora. A tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós. Não é algo de fora, é algo de dentro. Aquilo que é tentador para outras pessoas, para mim não é. Aquilo que não é para os outros, às vezes para mim é. Né? Mas é por isso que eu tenho que trabalhar dentro de mim. Não é? Eu preciso me trabalhar. Eu preciso me disciplinar. Eu preciso me superar. Ah, Alexandre, mas para participar da reunião mediúnica, então eu tenho que parar de fumar? Tem. Uma vez eu deixei uma pessoa participar com a promessa da a pessoa parar, né? E não parava, e entra mês e sai mês e a pessoa não para.
E aí eu falei, chegou um dia, uma reunião, ambiente fechado, assim, aquele cheiro de cigarro, só uma pessoa que fumava, né, que tinha, eu vou participar, mas eu vou parar. Aí eu fiz, né, então tá, então vamos lá, vou te ajudar, vou dar todo apoio e tal, você vai participar, aí você para, né? Eu paro. Aí entrou mês, sai mês, a pessoa não parava. Aí chegou um dia que tava aquele cheiro de cigarro insuportável, aquele cheiro de cigarro curtido, assim, sabe? De pessoa que fuma muito, assim. Aquele exalo, aquela coisa horrível, né? Aí acabou a reunião, eu falei, fulano, vem cá, vamos conversar. E aí, como é que a gente faz? Hoje eu não aguentava, hoje eu não aguentava o cheiro aqui, a vibração estava péssima. Eu vou dizer para você uma coisa, ou a reunião mediúnica ou o cigarro. Aí a pessoa escolheu o cigarro. Paciência, entendeu? Paciência. Mas não tem condição, pessoal. Não pode por causa de uma pessoa, né, ficar todo mundo ali sentindo, curtindo aquele cheiro. Não tem condição. O álcool é a mesma coisa. Tá? Então, nós temos que ter algum critério, né? Para que os trabalhos eles vão ter a vibração que nós determinarmos. Ele vai ter aquela condição superior ou inferior que nós determinarmos. Né? Se abre exceção para um, por que não para dois? Por que não para três? Daqui a pouco você vai ver se tem um grupo inteiro de fumantes. E qual é a qualidade vibratória? Né? Então nós precisamos levar muito a sério isso, né? Para que a gente tenha uma qualidade boa em termos vibratórios. Tá? Aqui nós estamos acabando o capítulo, né? Só para terminar aqui. E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ajuntou. Estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor, para sempre. Né? Quer dizer, é que eles precisavam ali ajudar na reunião mediúnica que estava acontecendo, né? Então o Aulo estava propondo que eles estudassem trabalhando, né? Transformando o momento ali em uma oportunidade de trabalho, tá? Ok? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente terminar por hoje. Agradecendo novamente a Jesus, nosso Mestre, pelas bênçãos que todos nós recebemos, pela oportunidade que todos nós temos tido de trabalharmos, de aperfeiçoarmos as nossas forças, de desenvolvermos os nossos potenciais. Ajuda-nos, Senhor, a adquirirmos maior senso de dever, maior responsabilidade e ajustarmos a nossa vida nas linhas do equilíbrio para que de fato auxiliemos e não apenas de modo superficial, mas de forma profunda e verdadeira. Que a luz do teu amor nos envolva a todos e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, fique com Deus. Obrigado aí pela participação. Um grande abraço, tá? Muita paz a todos e até o próximo estudo, né? Se Deus quiser. Quinta-feira estaremos aí às 8 da manhã, tá? Um abração.